Olá, sejam todos bem-vindos ao episódio número 6 do programa Extensão em Ação. Toda semana nós conversamos com alguém especial para a extensão do IFMG, um autor de curso, um coordenador de projeto, um gestor, enfim, alguém que leva o IFMG cada vez mais perto de você. E o convidado de hoje é o professor Lucas Carvalho Soares de Aguiar Pereira, que é o coordenador do projeto História Oral e Mundos do Trabalho. E, para contribuir com essa prosa, está também conosco o professor Flávio Puff, é o diretor de Cultura e Esportes da Pró-Reitoria de Extensão e coordenador do Centro de Memória do IFMG. Então, vem com a gente que essa prosa está boa demais. No ar, a partir de agora, Extensão em Ação. Conheça os programas, projetos e as ações da Pró-Reitoria de Extensão e dos campi do IFMG. Oportunidades, entrevista, informação e um bate-papo para lá de bom. O Lucas é professor lá no IFMG Campus Betim, natural de Belo Horizonte. Ele é licenciado em História, mestre em Educação e doutor em História Social. O Flávio Puff é de casa, diretor de Cultura e Esportes na ProEx, também historiador e dispensa maiores apresentações. Então, Lucas e Puff, sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui conosco na Rádio Mais IFMG. O prazer é todo meu. Fico muito feliz por ter feito esse convite, recebido esse convite. E nós lá do nosso grupo ficamos muito felizes também por poder divulgar um pouco do nosso trabalho. Muito obrigado, pessoal. Agradeço também aí o convite, principalmente estar aqui na presença, né, do professor Lucas, que é um professor que vem desenvolvendo importantes trabalhos junto, né, à comunidade de Betim. E a gente está aqui hoje muito mais, né, para compartilhar experiências e escutar o professor Lucas falar um pouco do nosso centro de memória. Ô Lucas, a gente gosta de usar, né, do programa Extensão em Ação também como uma ferramenta de aproximação entre os servidores do IFMG e a comunidade. Então, antes da gente falar, né, do seu trabalho, né, motivo que te trouxe até aqui, eu queria pedir para que você nos contasse um pouco da sua história, né, de onde você vem, como é que foi a sua trajetória até chegar aqui no IFMG, e também como é que surgiu essa paixão pela história, né, enquanto ciência. Ô, Newton, muito obrigado, então, pela questão, né? Essa questão é muito legal, porque ela é uma questão introdutória pelo menos em todas as entrevistas de história oral que eu faço, né? Então é muito legal estar desse lado de cá, né, como um entrevistado. Bom, eu nasci em Belo Horizonte, mas nos anos 90, com as crises econômicas, né, assim, resquício da crise econômica dos anos 80, meus pais desempregados, a gente acabou indo para afastado, né, de Belo Horizonte, fomos para Betim, depois mas Betim eu nem me lembro, né, foi alguns meses, e fomos para o interior. Então, eu cresci em Três Pontas, no sul de Minas, e é isso, em Três Pontas tive experiências, né, conheci experiências de leitura, experiências culturais muito específicas, né, virei punk na adolescência e tudo mais, e aí com o punk a gente tem muita leitura, né, muita leitura de filosofia, de história, enfim, um movimento muito, muito cultural, né, e foi ali que eu conheci muitas bandas, né, muita música, comecei a conhecer algumas leituras. E no fim do ensino médio, eu não sabia muito bem o que fazer, e eu literalmente, eu lembro que eu falei assim, né, olha, as únicas coisas que eu consigo fazer razoavelmente bem é, de certa forma, ler e escrever algum texto razoável, e eu acho que o curso de História vai me ajudar nisso, quer dizer, seria, né, a minha opção. Claro, né, também 17, 18 anos, aquela ideia de pensar, né, em alguma medida ali, pensar um pouco a nossa história da ditadura, pensar algumas questões relacionadas, né, aos crimes de Estado, né, cometidos durante aquele período.
E acabou que, quando eu entrei na graduação, né, um ano depois de tentar o vestibular, isso se mudou, né, isso acabou, esse sonho, né, acabou, enfim, sendo um pouco conturbado, né, assim, a academia, quando a gente entra na universidade, eu acho que o universo abre, né, nosso horizonte, e eu percebi que a escrita da história, a história como uma ciência, como uma historiografia, era um pouco diferente do que esses desejos pessoais, né? Não que os desejos pessoais não estejam presentes, né? Eles estão em qualquer ciência, mas quando eu comecei, né, isso foi bem legal para mim e me deu um rumo, porque logo no primeiro período eu fui bolsista do Núcleo de História Oral, na verdade na época chamava Programa de História Oral, lá na UFMG, lá na FAFISH. E desde o primeiro período, então, até de 2005 a 2008, né, eu fui bolsista do Núcleo de História Oral, trabalhei lá e foi ali que eu aprendi um pouco os primeiros aprendizados, né, do ofício do historiador como uma ciência, né, e acabou que os meus trabalhos acadêmicos me levaram para outros documentos. Eu acabei trabalhando com documentos escritos, imagéticos, impressos e manuscritos, mas depois, né, no mestrado e no doutorado, mas depois do doutorado, a gente, lá no Campus Betinha, o pessoal estava se articulando, né, para retornar, quer dizer, para criar um grupo de estudos sobre a memória dos trabalhadores lá na FMG, e foi ali que eu retomei, né, o meu contato com a história oral. Então foi um pouco isso, né, minha trajetória profissional. Após a conclusão, né, do curso, eu acabei não querendo fazer o mestrado diretamente, eu fui lecionar, e aí eu lecionei na Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha, em Mucuri, lá em Diamantina, e fiquei um tempo lá, voltei, trabalhei no arquivo da cidade de Belo Horizonte, e nesse meio tempo fiz o concurso, né, o professor Flávio, inclusive, estava na minha banca, que está aqui presente hoje, né, com a gente, e fui aprovado, e em 2014 entrei no IFMG. Lucas, eu já falei em outras vezes aqui no programa que eu sou fascinado com o trabalho do historiador, né? Meus podcasts favoritos são de história, é sempre um prazer falar com o pessoal da área. Nós já tivemos, inclusive, aqui um episódio com o professor Pablo Menezes, quando ele nos falou sobre patrimônio cultural, com o próprio PUF, e agora com você. Então, é sempre muito bacana, de verdade, ter a oportunidade de conversar e de aprender com vocês, viu? Mas o seu grupo de estudos, agora já entrando no tema, né, ele desenvolve iniciativas que fazem uma interface muito bacana entre a pesquisa e a extensão, né, uma vez que a comunidade está diretamente relacionada aí com o seu objeto de trabalho. Por meio da história oral, vocês narram experiências com o objetivo de entender como que os trabalhadores da cidade de Betim pensam o mundo e também para entender o processo, né, no qual eles constroem aí as suas próprias identidades. Então, eu queria pedir para que você compartilhasse um pouquinho conosco de onde veio a motivação para esse trabalho, se foi dessa experiência na UFMG, e quais são, né, os principais objetivos desse trabalho que você desenvolve. Ô, Newton, pois o grupo, acho que preciso retomar um pouquinho isso, né, um pouco da história pontual, né, da criação do grupo. O grupo surge desse interesse, foi mais ou menos em 2017, eu estava afastado do meu doutorado, né, e o campus contava, então, com a professora Marta, a professora Paula estava em processo de transição para o nosso campus, e o professor Gabriel, que era meu substituto, que hoje em dia se encontra como efetivo, né, no Instituto Federal Sul de Minas, lá em Três Corações. E aí, os três se organizaram, me mandaram mensagem, falaram, olha, a gente está querendo fazer um grupo de história oral, e aí me explicaram, né, e eu adorei a ideia, falei, gente, estou afastado, né, não posso participar da criação efetiva, mas claro que se a gente fizer isso, eu estou junto com vocês. E foi isso, né, assim, qual que é a ideia, Newton? Ora, o IFMG Campus Betim, ele está inserido numa região industrial, né? Inclusive essa é a narrativa oficial, ou mesmo a memória dos gestores, não diria uma narrativa oficial, né? A memória dos gestores, né? É de que realmente Betim era como se fosse uma escolha natural para o IFMG se expandir e ter um polo, né?
um campus, né, com um perfil industrial. E então, assim, era muito natural que a gente, da história, começasse a pensar um pouco essa memória, essa história dessa região industrial. A historiografia mineira tem uma lacuna em relação à formação de Betim e da cidade industrial, né? A gente tem um trabalho excelente da Carolina Delamore, que é uma historiadora aqui da nossa cidade, né? Na verdade, de Contagem, né? E ela tem um estudo excelente sobre Contagem, exatamente sobre os sindicatos, sobre a cidade industrial, mas Betim ainda tem essa lacuna, né? A gente observa um pouco que fala-se muito de Betim, da importância, né, de algumas indústrias que chegaram nos anos 70, mas a gente tem poucos estudos, né? E aí foi um pouco essa tentativa de suprir essa lacuna, não necessariamente uma pretensão, né, de dar conta de toda a lacuna, mas de contribuir, né, para a reflexão sobre a memória, sobre a história dessa cidade industrial, que, por outro lado, é também uma cidade de serviços, né? Assim, a identidade industrial de Betim, ela é muito forte em termos de estado de Minas Gerais, mas a população local, ela tem uma atuação muito forte no setor de serviços. Então, investigar um pouco isso foi um dos primeiros objetivos do nosso primeiro projeto, né? A gente fez um projeto exploratório de tentar entender um pouco como é que era esse trabalho, né, na segunda metade do século XX, de 1940 a 1980. A gente descobriu algumas coisas legais, por exemplo, fábrica de cerâmicas era um dos carros-chefes, né, da cidade de Betim, olarias, né, fábricas relacionadas à cerâmica, algumas atividades, né, relacionadas à alimentação, né, abastecimento da região metropolitana, enfim, uma série de atividades que não são propriamente ditas da indústria pesada, né? E, claro, nos anos 60, 70, essas indústrias estão aqui forte. E aí, posteriormente, a gente tentou investigar num segundo projeto. Então, a gente desenvolveu só 2 projetos, né? Eu falei do meu afastamento, eu voltei em 2018, o grupo é de 2017, eu voltei em 2018, e em 2018 a Paula se afastou para o doutorado dela. Então, e aí, em 2019, eu conduzi essa segunda pesquisa, que era focado nos anos 80 e sobre um grupo específico, né, que foi a pastoral operária, e veio a pandemia, né? Em 2019 a gente fez isso, em 2020 veio a pandemia, e a gente está tentando se reorganizar, né? E a gente tem um projeto agora de divulgação do nosso trabalho, criação de um portal, né? Aí você fala, Newton, sobre pesquisa, extensão, né, ensino. A história oral tem essa característica, né? A metodologia da história oral tem, inclusive, discussões nacionais sobre isso, sobre em que medida a pesquisa em história oral, ela dá, por exemplo, os comitês de éticas dão conta da metodologia e da ética da história oral, que tem uma ética própria, né? A história oral se desenvolve desde os anos 50 nos Estados Unidos e depois no resto do mundo, né? Tem uma ética muito própria, uma relação de construção de sentidos, de construção de uma reflexão sobre o passado junto com o entrevistado, né? Não é meramente uma aquisição de informações e, de repente, né, a pessoa fica... você vai lá, usa a pessoa e depois nunca mais dá o retorno para a pessoa, né? Claro que isso, quer dizer... esse tipo de situação, isso pode acontecer, isso não é nenhum problema, né? Mas a história oral é muito mais do que isso, né? A história oral é muito mais do que meramente construir uma fonte de informação, mas sim criar um documento, né, junto com o entrevistado. E esse documento é uma relação entre entrevistado e entrevistador, um diálogo, uma relação dialógica, de escuta sensível, né? Então, quando a gente está junto com as pessoas que viveram determinados momentos que a gente está investigando, como, por exemplo, né, a industrialização em Betim, né, a gente tem que ter essa sensibilidade, né, de escutar, de entender por que essa pessoa não quer falar tal assunto, né? Enfim, então tem uma série de dinâmicas, né, pós-entrevista, que é retornar ao entrevistado, né, com a entrevista transcrita, enfim, se possivelmente, claro, dar um retorno impresso, a pessoa fala assim, olha, não gostei do que está aqui, a gente negociar com o entrevistado, olha, então o que é realmente que você entendeu, que
que não ficou claro, que na hora você falou e você não gostou. Então, a história oral é esse processo de... é uma relação, né? Eu gosto de pensar a história oral como uma relação, né? E uma relação que é desigual, né? Porque o entrevistador, ele está numa posição, né, de criação do conhecimento, né? Uma posição na lógica, né, na lógica hierárquica da nossa sociedade, nós estamos numa posição superior, mas a gente tenta, sim, em alguma medida, de alguma forma, né, diminuir essa assimetria, né, não no sentido de negar quem nós somos, mas no sentido de falar assim, olha, essa negociação da entrevista, ela tem que se dar, e é uma abertura, né, para o entrevistado. O entrevistado, então, ele participa ativamente da construção desse documento, né? E aí, na verdade, eu acho que eu já fui um pouco mais além da sua pergunta, né? Não sei se eu comecei a falar demais um pouco para além disso, mas para concluir, eu tenho, sim, para mim, que toda pesquisa em história oral, ela é um pouco uma pesquisa de extensão, quer dizer, ela é um trabalho de extensão, né? No sentido em que, especialmente nas pesquisas de longo prazo, como desse grupo que a gente criou. A gente criou um grupo que não se pretende simplesmente fazer 1, 2 entrevistas aqui, mas montar um acervo de entrevistas, né, sobre a memória do trabalho e memória de trabalhadoras e de trabalhadores, né, da região industrial, que é um acervo que, de fato, assim, a gente tem ainda uma lacuna aí na historiografia, ou enfim, nos trabalhos relacionados ao tema. Ou seja, ensino, pesquisa, extensão, né? É ciência de fato, né? E enche os olhos aí de todos nós que trabalhamos, né, e vivemos da educação. Mas por falar em ciência, no Planeta Inovação, que é um evento promovido pelas pró-reitorias finalísticas do IFMG, incluindo a pró-reitoria de extensão, você publicou alguns resultados interessantes sobre o seu trabalho. Eu li um breve texto seu, fantástico, por sinal, né? Fiquei refletindo sobre várias coisas quando li, e eu percebi que você conta, por exemplo, que a igreja tem uma presença muito marcante na comunidade, junto aos sindicatos, junto aos trabalhadores, e de alguma maneira você narra, inclusive, uma espécie, né, de disputa entre a própria igreja, claro que a gente está falando aí numa abordagem científica, e os partidos políticos, né, para a construção da memória e da identidade da classe trabalhadora. Então, sob a sua ótica, né, enquanto historiador, qual que é o significado dessa descoberta, né, dessa disputa? E o que é que ela nos traz de conhecimento para entender os dias de hoje na cidade? Ô, Newton, isso é muito legal, na verdade. Assim, em primeiro lugar, assim, eu acho que essa foi realmente uma descoberta para mim, né? Mas essa descoberta, e para nós lá do grupo, né? Mas, de certa forma, essa não é uma descoberta, uma inovação historiográfica, digamos assim, né? Esse cenário a gente assiste, né? Alguns autores, especialmente a sociologia e historiadores dos anos 80, né? Pensando esse período, já identificaram, né, a presença das igrejas, né, da Igreja Católica, desculpa, e de movimentos, né, de base da igreja na movimentação popular, na movimentação de trabalhadores nesse período, dos anos 1970 e 1980. Mas foi muito legal pensar como é que isso se deu aqui em Betim, porque realmente não há estudos ainda de fôlego sobre isso. A gente mesmo, o nosso estudo mesmo não é um estudo de fôlego ainda, mas a gente está muito feliz de começá-lo, né, de ter começado a estudar melhor isso. E, bom, o Newton, você fala da igreja, né? Nos anos 70 e 80, há um momento, assim, de muita efusividade, né? A gente tem, na verdade, em 1968, um período terrível em dezembro, né? Que foi o estabelecimento do AI-5, mas ao longo do ano de 68 a gente tem algumas greves, né? No primeiro semestre, se não me engano, em abril, em outubro, a gente tem grandes greves de metalúrgicos no Brasil inteiro, né? Mas especialmente aqui em Minas temos, né? Lá em São Paulo, e essas greves foram muito importantes, né? E nos anos 70, mesmo após a repressão forte a
a essas movimentações grevistas, a gente vai ter, após 75, 78, 79, que vem a lei da anistia, a gente tem muitas movimentações, muitos grupos que já existiam, né, de certa forma, clandestina, digamos, ou na ilegalidade, eles estão emergindo, né? Então, a gente tem, por exemplo, movimentos estudantis, sindicatos, e as próprias SEBs, né, que são as comunidades eclesiásticas de base, eclesiais de base, que estão na Igreja Católica. Ora, inclusive, essa é uma das bases do Partido dos Trabalhadores, né, criado aí nos anos 80, que foi composto por intelectuais, movimento estudantil, sindicato e a Igreja Católica, né? Então, o Partido dos Trabalhadores nasce sobre essas três pilares, né, digamos assim, essas três interfaces. E, sim, de alguma forma, alguns autores, M. Sader, Adorno, que são sociólogos, né, eles vão identificar que, sim, a Igreja Católica seria um dos maiores bases, né, da luta dos trabalhadores de massa, de movimentação, de grandes manifestações, né, nesse período. E aqui em Betim a gente tem uma disputa. O que a gente observou assim, no estabelecimento dessa pastoral operária é que existia em Betim o Frei Cristóvão, que tem um apelido, né, de Frei Capeta. Na verdade, agora posso estar me confundindo os nomes, né, a memória é traiçoeira, né, mas existia, né, alguns freis, um conjunto de freis aqui em Betim, que começaram a denunciar algumas medidas da prefeitura, medidas das grandes empresas, né, metalúrgicas, né, contra os trabalhadores, e começaram a organizar os trabalhadores, né, em algumas movimentações. Inclusive, a gente encontrou um documento que é um panfleto, né, um jornalzinho, chamado Trabalho e Justiça, ou o contrário, desculpa, Justiça e Trabalho, e que ele convoca, né, os freis convocam as comunidades a se organizarem, né, em pastorais, em grupos de estudos da igreja, em grupos de reuniões, né, convocam os trabalhadores a pensar a sua própria condição. A gente está falando de um período, Newton, é um período em que não há muita inflação, né, a questão do salário, por exemplo, estava atrelado a um índice legal, né, que acima desse índice não podia ter um salário maior que isso. A precariedade do trabalho se dava em termos de contrato por mês, né? As pessoas ficavam 6 meses, 3 meses desempregadas, às vezes tinha 4 meses de trabalho. Questões sociais, né? Por exemplo, o acesso à água, a esgoto, saneamento básico, né? O acesso à escola, o acesso a transporte nos bairros da região de Betim ali, no entorno. Isso era muito raro, né? Existiam, nos anos 70 e 80, grandes indústrias que roubavam água, né, que iriam abastecer esses bairros e roubavam a água para fazer as suas práticas econômicas, né, para desenvolver o funcionamento das suas empresas. Então, há muito conflito, né, muito difícil a luta, a vida, né, da região metropolitana. Então, foi muito legal ver essas disputas, né? Quando você fala da disputa da igreja, e aí foi o que a gente percebeu. Nas entrevistas, a gente percebeu que alguns atores, né? A gente entrevistou 3 sujeitos diferentes, com experiências diferentes, um sindicalista, um padre e um frei, né? E a gente observa que as experiências foram diferentes, porque os projetos para a organização do trabalhador foi diferente. A gente teve, por exemplo, um padre que ele tinha um perfil anticomunista, e então ele achava que qualquer tipo de organização que fosse fora dos parâmetros e os ditames, né, estritamente discursivos das doutrinas da igreja poderia ser uma ameaça, digamos assim. Né? A gente tem um sindicalista que não era exatamente um comunista, mas ele achava que, olha, a igreja, na verdade, é só um momento para a gente se organizar para pensar os nossos direitos, né? Não é exatamente para a gente fazer oração, né, ou pensar. Então, a gente tem essas disputas, né, nesses projetos de organização do trabalhador e da trabalhadora industrial desse período. Hoje, né, na verdade, em 2018, a gente perdeu muitos direitos, né, mas se a gente for pensar, por exemplo, até 2016, aqueles direitos trabalhistas estabelecidos, eles foram estabelecidos por conta desse processo de luta e organização de trabalhadores industriais e de sindicatos, né, no Brasil.
E em 2016 a gente começou a perder isso, né? 2016, 2018. E hoje a gente está muito precarizado, né? A vida do trabalhador, os direitos trabalhistas estão muito precarizados. Então isso nos ensina algumas questões, né? Nos ensina o seguinte: a história não é eterna, não é cíclica, quer dizer, não é linear, né? As conquistas de direitos, as conquistas, elas não estão dadas, né? Elas sempre são um processo de reconquista, de reafirmação. Outra coisa, se o movimento da Igreja Católica nos anos 70 e 80 era muito forte, nos anos 80 é muito baixo, há um esvaziamento da Igreja Católica em relação aos movimentos sociais. Claro, continua algumas pastorais, né? Existe a pastoral da rua, a pastoral do campo, mas em termos de pensar o trabalhador, isso esvaziou-se. A própria categoria de trabalho trabalhador se esvaziou, né, nos anos 90. E a gente vê uma movimentação política inversa em relação às igrejas evangélicas, né? Nos anos 70, algumas igrejas evangélicas saíram em defesa do governo militar, né, da ditadura militar, e hoje em dia são os principais agentes coletivos, né, que se organizam em termos de religião, que se organizam politicamente, né? São as igrejas evangélicas, né? Que tem uma grande inserção social e uma grande movimentação de militância política no Brasil atual. Então, eu acho que os conflitos são um pouco nesse sentido, Newton. Não sei se eu te respondi. Perfeito, ótimo. E para você que está chegando agora na Rádio Mais e FMG, estamos recebendo hoje 2 convidados para uma conversa muito legal. O professor Lucas, lá do IFMG Campus Betim, contando aí dessa sua pesquisa sobre a história oral e os mundos do trabalho, e também está aqui com a gente o Flávio Puff, que veio para nos contar mais sobre as ações da PROEX, também no desenvolvimento da história e da cultura. E por falar nisso, o Puff, você é também historiador, né, como eu disse agora há pouco, é o diretor de cultura da Pró-Reitoria de Extensão e está à frente do Centro de Memória do IFMG, que, né, é o que me parece, tem muitas convergências com esse trabalho do professor Lucas sobre memórias, sobre os mundos do trabalho, enfim. Você acha que seria possível dizer, claro que com públicos distintos, que o Centro de Memória do IFMG, a partir dos trabalhadores que fazem e fizeram, né, o IFMG ser o que isso atua também no sentido de construir a memória para que a gente possa entender, né, o nosso presente, o nosso passado, planejar o nosso futuro? A ideia é mais ou menos essa. Eu queria, né, que você explicasse um pouco e que aproveitasse também para contar aí para os ouvintes da Rádio Mais FMG o que é e como surgiu o Centro de Memória. Olha, Milton, você aborda aí uma questão que é um dos objetivos principais aí do Centro de Memória do IFMG. Eu falo que o Centro de Memória ele tem várias finalidades, vários objetivos, né? Tanto quanto o projeto, né, uma ação de extensão, né, que é levar o IFMG para a nossa comunidade externa, né, para que essa comunidade nos conheça melhor, e também ele é voltado para o nosso público interno, né, para os nossos servidores, para os nossos alunos, para os nossos terceirizados. Afinal de contas, é uma instituição feita por trabalhadores. E nesse sentido, é importante que esses trabalhadores do IFMG conheçam a nossa história, conheçam as pessoas que construíram, constroem e vão construir essa instituição daqui para frente. Então, nesse sentido, o Centro de Memória ele dialoga muito bem com essas questões que você coloca na sua questão. O IFMG ele tem um desafio muito grande, né, e nesse sentido eu admiro muito o trabalho dos reitores que passaram pela instituição e atualmente o professor Kleber aí, porque administrar uma instituição como o IFMG é um desafio enorme. Por quê? Porque nós somos diversos. O IFMG ele é muito diverso, né?
sobre vários aspectos, né? O aspecto histórico, o aspecto cultural, o geográfico, o socioeconômico, né? Nós estamos aí em 4 regiões do estado, nós temos campi inseridos em contextos socioeconômicos muito distintos, né? Nós temos campi inseridos em regiões extremamente pobres, quanto campos inseridos em outros cenários, né? Cenários mais industriais, cenários, enfim, com outras características. Então, nesse sentido, né, faz-se necessário essa construção dessa identidade. Mesmo diante, né, de uma instituição que é diversa, a gente precisa pensar nessa identidade. E eu penso que a história, a memória, ela é um importante catalisador, né, dessa construção. Então, o Centro de Memória, ele cumpre, ou tenta cumprir esse papel, né, ou seja, de resgatar a nossa história a partir da memória das pessoas que fizeram, fazem, né, e vão fazer essa instituição. E nesse sentido, né, é importante saber a origem dessa instituição, né, como que ela começou, né, como que ela expandiu. Tanto que os 2 projetos norteadores hoje do Centro de Memória é o projeto das memórias da Fundação, né, inclusive, hoje, quem acessa lá o nosso portal memoria.ifmg.edu.br vai conhecer muito da nossa fundação. Porque hoje lá você tem disponível alguns recortes e daqui a uns dias nós vamos disponibilizar todas as entrevistas dos 3 diretores que deram origem ao IFMG, né, que foi o professor Kleber, o professor Caio e o professor Flávio de Bambuí. Então, toda a articulação para o surgimento do IFMG, tudo que se passou nos bastidores, articulação com o Ministério da Educação, enfim, são memórias extremamente relevantes, né? Porque você está resgatando, né, a memória de quem foi protagonista desse processo. E, claro, né, e muitas outras pessoas foram escutadas e vão ser escutadas, né, que participaram desse processo, né, as pessoas que constituíram aí as primeiras gestões, né, do IFMG, enfim. E, claro, né, nós temos depois um outro trabalho que é voltar no tempo, no sentido, né, de saber o que é o IFMG antes do IFMG, né, porque nós temos instituições aí quase centenárias que compõem o IFMG. Vai nesse ponto que o Lucas falou, né? O Centro de Memória não vai contar uma história linear. Né? Nós vamos contar a fundação, depois nós vamos para a expansão, depois nós vamos, né, lá atrás, né, na história dos campi, que tem, né, uma história muito, muito anterior à história do IFMG. Então, nesse sentido, né, ao contar essa história, ouvindo, né, principalmente quem a fez, é fundamental, né, para que os nossos servidores conheçam onde estão, né, o que fazem e para onde que nós queremos levar essa instituição. Então, o Centro de Memória, ele tem esse objetivo, né, de trazer elementos aí da nossa Constituição para a gente pensar, né, para onde que nós queremos levar essa instituição. Então, e nesse sentido, é um trabalho contínuo, né? O trabalho da memória, ele é um trabalho contínuo, ela vai se fazendo diariamente, né? Então, esse trabalho é um trabalho que, como eu sempre digo, né? O Centro de Memória, ele foi criado, né, para ser longevo dentro do IFMG, né? Porque há muito que contar. E nesse sentido, nós temos aí, agora, né, iniciando o projeto Memórias da Fundação, nós vamos começar agora, Memórias da Expansão, na verdade, vamos começar a contar, então, a história de como que, a partir de Bambuí, São João e Ouro Preto,
como que os outros campi do IFMG foram sendo inseridos dentro do IFMG, né? Ou seja, mostrar que não é algo aleatório, ou seja, é algo que é uma construção a partir de articulações, a partir de demandas, enfim, e de pessoas que foram chegando e incorporando, né, a essa estrutura que é o IFMG. Com certeza será, né? Eu entendo que veio para ficar, e assim como trabalhos, né, do Lucas, o Centro de Memória é uma iniciativa muito importante para todos nós. Eu queria pedir, então, para que você reforçasse, por favor, o endereço, né, onde as pessoas podem encontrar aí de forma online esse espaço de memórias do IFMG. Ótimo. Então, o nosso portal, ele está, né, sob o domínio do IFMG, então é memoria.ifmg.edu.br. Então, acessando nosso portal, vocês vão poder fazer uma viagem aí no acervo que já tem disponível. E tem muito mais acervo para ser disponibilizado, né? Nós estamos aí só de vídeos, nós temos aí em torno de 60 vídeos para serem postados aí nos próximos meses, documentos, registros fotográficos, enfim. Então tem muita coisa ainda, já tem muita coisa, né? E tem muita coisa ainda para ser postada lá no nosso portal. O Puf, e a Diretoria de Cultura, Esportes e Relações Institucionais tem apoiado a área de esportes, né, que realiza ações de muito destaque na instituição, e vocês têm fomentado também novas ações de cultura, que igualmente são muito importantes para a extensão do IFMG. Prova disso é o Centro de Memória, que você acabou de contar para a gente, e o apoio a outras tantas iniciativas lá nos campi do IFMG. Então, eu queria que você compartilhasse aí com os nossos ouvintes da importância das ações de cultura e o que mais, né, a gente pode esperar dessa frente aí. Vem coisa boa? História, literatura, artes, enfim. O que a gente pode esperar? Olha, Newton, a atividade cultural no IFMG, ela é muito intensa. Nós temos diversas ações extensionistas na área da cultura, dentro do IFMG, ações essas que boa parte das pessoas desconhecem, inclusive, né? Passando desde mostras de cinema, museus, festivais de dança, música, enfim. Nós temos hoje, né, uma infinidade de ações. E o nosso papel, né, enquanto gestores da cultura dentro do IFMG, é estabelecer uma política institucional, né, para a cultura. Inclusive, nós tínhamos para esse segundo semestre o planejamento, né, de começar uma discussão junto aos agentes culturais do IFMG da construção dessa política nossa institucional, essa política de cultura institucional. Inclusive, nós temos participado ativamente aí do FORCUT, que é o Fórum aí de Gestores Culturais dos agentes culturais, né, das instituições de ensino, né, no superior no Brasil, que, né, na verdade, esse processo é um processo que está acontecendo agora, né, de consolidação, né, das políticas culturais dentro dos institutos federais, das universidades, enfim. Então, a partir então, do que nós temos de ações, se a gente começar a construir uma política, de onde que nós queremos chegar, de quem nós queremos atingir com as nossas ações culturais, fica muito mais fácil, né, a gente buscar fomento, a gente organizar editais, enfim. Né? Então, nesse sentido, há muito se fazer e vem muita coisa por aí. Né? Por exemplo, né, quando a gente pega aí, a gente ouve aí o professor Lucas falando, né, desse projeto, o Centro de Memória, inclusive nós criamos um programa, né, que é o Programa Centro de Memória, o objetivo desse programa é auxiliar no fomento dessas iniciativas. Como nós temos aí, né, a iniciativa do professor Lucas, né, desse núcleo de história oral, nós temos vários outros campos, e aí, por exemplo, né, recentemente nós firmamos aí, né, uma parceria, né, um apoio aí junto a um projeto muito interessante do Campo Santa Luzia, que é o Espaço da Memória, é um projeto, né, do professor Breno e da professora Roxane, que trabalham ali, né, com a história do entorno
né, do distrito de São Benedito. É um trabalho que dialoga, inclusive, muito com o do professor Lucas aí, que conta um pouco da formação histórica, né, do lugar onde o campus está, né, escutando as pessoas né, os trabalhadores, os líderes comunitários, né, que fizeram parte ali do processo de formação da região. Então, né, você tem o Campus Bambuí, que tem um museu, o Campus Ouro Preto também tem uma iniciativa lá, né, também voltada para a questão da memória, da história oral. O Campus São João, agora na comemoração de 70 anos, está criando o seu museu, enfim. Então, há muita coisa, né, acontecendo, e muita coisa que precisa desse apoio institucional. Então, para o ano que vem, a gente já está planejando, né, editais específicos voltados para essa questão, né, da história, da memória, da história oral, da história da educação, enfim. Né? Então, tem muita coisa para a gente fazer, né? E tem muita gente querendo fazer dentro do IFMG. Então, nós, né, enquanto diretoria de cultura, nós vamos dar todo esse suporte e queremos estreitar essa ligação aí, né, com essas ações, com essas pessoas que fazem, né, a cultura, a história e esse resgate aí da memória nos campos. Fantástico, né? E como diz aí o slogan da rádio, é o IFMG mais perto de você, realmente, né? Mais perto da nossa comunidade. Parabéns pelo trabalho, viu? Mas, Lucas, voltando agora um pouquinho, né, para os resultados da sua pesquisa, nos seus escritos eu li algo que me deixou bem intrigado, sabe? Você nos conta, né, em um dos seus textos, que as memórias elas podem ser reconstruídas de acordo com o presente, e você reforça também que muitas vezes as divergências entre as memórias individuais com as memórias das instituições têm muito para nos ensinar, né, sobre os impactos dos processos sociais como um todo na vida das pessoas. Então, a minha pergunta é a seguinte: é comum, né, a gente encontrar essas divergências daquilo que é construído, né, individualmente, com a memória que é expressa, né, pelas instituições? E se isso for comum, o que significa, né, exatamente? Seria, por exemplo, uma espécie de tentativa de reconstrução forçada da memória, né, liderada por alguns grupos, para que eles possam até, quem sabe, justificar estratégias de dominação? É isso mesmo? Ou será que eu estou exagerando? Não, Newton, não. Primeiramente, acho que é uma excelente pergunta, né? Uma questão muito, muito crucial, né? É um problema, na verdade, acadêmico, né? Não é irrelevante, não é nada inadequada, né? Uma pergunta, pelo contrário, é uma pergunta muito, muito, muito relevante. A questão é a seguinte, assim, eu acho que aí é o meu ponto de vista, né? Assim, como historiador. A divergência, na minha visão, né, de certa forma, ela é constitutiva da realidade, né? As tensões sociais, as tensões, elas fazem parte de qualquer sociedade, né, de qualquer grupo social, né, enfim, de qualquer experiência histórica, né? Então, quando você fala, né, e aí, né, no texto que você deve ter lido, né, quando a gente fala assim sobre a divergência, né, entre uma memória institucional e uma memória individual, bom, isso é muito comum. Isso não necessariamente é algo maniqueísta, viu, Newton? Isso que é importante de ressaltar. Isso não é necessariamente algo deliberado, algo para uma dominação deliberada. É claro que, em alguma medida, a dominação ela vai existir, né? A assimetria de poder entre uma narrativa e outra, ela vai existir, né? Mas não no sentido assim, olha, eu vou manipular e vocês vão ficar aí. Eu acho que a gente tem que entender de uma forma um pouco mais complexa. Quer dizer, quando a gente está fazendo uma história institucional, como o Flávio está comentando com a gente aqui, né? Que é um excelente trabalho, inclusive, que eles estão desenvolvendo. Parabenizo a todo mundo que já esteve, né, à frente, que está à frente agora do Centro de Memória, parabenizar a Pró-Reitoria de Extensão por ter mobilizado esse projeto, né? Bom, uma história institucional ela vai apresentar, né, as memórias, as narrativas, primeiro com qual tipo de fonte,
Qual que é a pergunta que a gente se coloca numa história institucional? A gente pode desenvolver de várias formas, né? Uma das perguntas, uma das questões a documentação é a documentação administrativa? Então, ela vai dar um tipo de resposta, ou melhor, né, as fontes não falam por si, né? Depende da nossa pergunta. Mas as fontes, elas também nos limitam, né? A gente vai, numa documentação administrativa, não dá para falar necessariamente de desejos individuais. A não ser que a gente recupere, por exemplo, uma documentação da ouvidoria. E aí a ouvidoria é uma coisa muito recente, isso só daqui a uns 50 anos alguém vai ter acesso a essa documentação para estudar, né? Então, por exemplo, na entrevista de história oral, a gente vai estudar a memórias de reitores. Então, os gestores, o reitor, um diretor de cultura, um diretor de campi, né, dos campi, eles vão ter uma visão do gestor. O servidor que não participa da gestão, ele tem uma outra visão. O estudante, ele vai ter uma outra visão. Então, por exemplo, é um pouco nesse sentido, né? Não é que eles vão ter a visão do estudante, ou, né, se a gente entrevista 2, 3 estudantes, eles vão ter a visão de todos os estudantes. Mas a gente consegue situar, localizar aquela narrativa, né, nas relações sociais. O que algumas filosofias, né, algumas filósofas feministas da ciência chamam de a ciência localizada, né, o conhecimento localizado. Especialmente a dona Haraway, né, que é uma filósofa feminista, né, importante. A ciência, ela vai ser sempre um processo de produção localizado, por mais que ela se pretende universal, né? Então, a história é a mesma coisa. A história, às vezes, ela vai dar conta de algum fenômeno, que é um fenômeno amplo, complexo, universal, mas ela tem que fazer um recorte, né? Então, assim, esse é o primeiro ponto, né? As tensões permeiam a história e quando a gente faz uma história, atentar-se para essas tensões é fundamental para a gente entender, né, os processos, os conflitos. Bom, tem uma perspectiva historiográfica, né, que vai entender, especialmente com Michel de Certeau, talvez baseado muito em alguns autores muito diferentes, né, como o filósofo Walter Benjamin, que é a ideia de que a história ela precisa ser lida a contrapelo. O que é isso? A gente precisa entender que existem projetos de história, projetos de sociedade, projetos de mundo, projetos de vida, projetos de instituição, por exemplo, do IFMG, que não se constituíram, que não se cumpriram, né? E esses projetos também fazem parte da história, né? Aquilo que não foi também faz parte da história, porque nos diz em que medida aquilo que foi, né, aquilo que venceu, digamos assim, um projeto vencedor do IFMG, por exemplo, né, de uma proposta de uma chapa, por exemplo. Esse projeto se constituiu em oposição a um outro tipo de projeto, né? E essas tensões fazem parte, né, do cotidiano da vida de uma instituição e da vida de qualquer sociedade. Então, é um pouco isso que eu entendo nessa divergência, né? Agora, tem um ponto nessa questão que você colocou, é a questão de como determinados acontecimentos gerais afetam a vida individual das pessoas. E aí, a história oral tem muito a contribuir para a gente, né? Porque a gente pode pensar assim, um evento geral, criação do IFMG. Ora, legal demais, o IFMG é um evento, é um acontecimento, os institutos federais estão sendo criados, o IFMG está sendo criado. Agora, qual é o impacto disso num professor de Bambuí, num estudante de São João Evangelista, no estudante aqui da região metropolitana que agora tem acesso a uma instituição federal de ensino de qualidade, né? Então, estou usando esse exemplo, né, do IFMG para dialogar um pouco com o Flávio, mas isso também se daria lá nas questões relacionadas ao movimento operário, né? Então, a memória, Newton, ela é um campo de disputa mesmo, né? A memória social, versus memória individual, ela é esse processo. A memória social é um processo de produção de lembranças e produção de esquecimentos de determinados sujeitos sociais. O que são sujeitos sociais? Por exemplo, a história de africanos e afro-brasileiros no Brasil. A gente tem uma instituição, por exemplo, muito importante aqui, que é o Instituto Palmares, né? Que, poxa, o Instituto Palmares ele tem na sua tradição, na sua história, uma rica e uma importância muito grande, né, no desenvolvimento do estudo da cultura afro-brasileira, né? E aí ele vai criar lugares de memórias, práticas sociais, e isso
por exemplo, e hoje, né, o Instituto Palmares ele está em disputa, né, na verdade ele está sob a ótica, né, de um outro projeto de sociedade, um outro projeto, né, de existência, né, que, no caso, está promovendo algumas destruições, né, de memórias e de histórias de pessoas e populações afro-brasileiras, africanas e afro-brasileiras, né. Então, é um pouco por aí. Acho que as disputas institucionais internas, elas são sempre naturais, digamos assim, naturais. Se é possível falar em termos de natureza na história, né? Eu acho que eu apostaria nisso, assim. Em história a gente não fala muito de natureza, de lei geral, mas é muito comum, né? As tensões, os conflitos fazerem parte dos processos históricos. E não é diferente na memória, né? Quando a gente está pensando no passado, esses conflitos vêm à tona. Então, qual que é o papel do historiador ou da historiadora, né? Eu acho que é evidenciar esses conflitos, né? Mostrar quais são as origens sociais de uma narrativa, as origens sociais de outra narrativa. Então, acho que é um pouco por aí, Newton. Não sei se eu consegui te responder. Ô, Lucas, o nosso tempo, infelizmente, está terminando, mas nós vamos convidá-lo para voltar aqui mais vezes, com certeza, porque essa conversa rende vários episódios. Mas antes de encerrarmos essa prosa aqui no Extensão em Ação, como acontece com todos os nossos convidados, eu queria te fazer 3 perguntas bate-pronto. Vamos lá? Vamos lá. Uma sugestão de leitura que você deixa para os nossos ouvintes. Ora, Newton, eu não sou muito da literatura, né? Aí eu fiquei pensando assim, já que a gente está falando de história oral, né, para quem tiver interesse, né, eu acho que são 2 livros, um pouco mais acadêmico, digamos assim, que é o História Oral e Mídia, para quem tem interesse em pensar como a história oral se relaciona com mídias sociais, com jornal, com a comunicação, que foi organizado pela Ana Maria Mauá, pela editora Letra e Voz, e uma referência teórica, né, propriamente dita, sobre história oral, do Alessandro Portelli, História Oral como Arte da Escuta, que quem tem interesse em história oral, em entender algumas questões teóricas e até mesmo metodológicas da história oral, é um trabalho que a gente gosta muito, lá no grupo. E uma música que você gosta? Ô, Newton, eu vou colocar aqui pra gente uma música punk, né, já que a gente falou da minha infância, né, da minha adolescência. Uma música chama Deixa a Terra em Paz, de um conjunto musical chamado Cólera. E, para fechar, um desejo ou um sonho maluco. Pode ser pessoal, profissional, enfim. Ô, Newton, então, eu tenho um desejo, assim, que é um desejo... Eu vou ler uma citação de uma poesia, né, assim. Bom, o meu desejo é que todos possam entrar na festa que promovem com o nosso trabalho. Que as paredes não sejam mais prisão, e sim abrigo e proteção. Ô, Lucas, eu queria aqui, em nome do professor Carlos Bernardes, né, de toda a equipe da ProEx, te dar os parabéns por esse belo e importante trabalho. Parabéns mesmo, viu, por essa iniciativa. E muito obrigado por, de uma maneira decisiva, também contribuir com a extensão do IFMG, né, já que o seu trabalho e os seus resultados têm reais condições de contribuir de fato com a sociedade. Então, eu deixo aberta aí a palavra, né, para que você possa se despedir dos nossos ouvintes, fazer as suas considerações finais e dizer também onde é que as pessoas podem encontrar mais informações e materiais sobre o seu trabalho. Ô, Newton, eu queria agradecer demais, imensamente, novamente, né, pelo convite. Foi um prazer estar aqui, uma satisfação estar aqui junto com o Flávio Rocha, pessoa que eu admiro muito. E é isso, eu queria fazer uma indicação de um filme sobre a condição do trabalhador industrial. É um filme de 2018, chama Arábia, um filme brasileiro, que tem muita relação com memória, né? Um trabalhador encontra um livro de memórias de um outro trabalhador que está internado no hospital por conta, né, das condições de trabalho, e essa pessoa em busca de emprego, né, em Minas Gerais. Então, um filme muito recente, um filme muito legal para pensar. E eu queria indicar também um podcast, chama Uma Filósofa por Mês, que é de um projeto de extensão da Universidade Federal de Santa Catarina, que elas
abordam, né, a filósofas na história da filosofia. Então, é um projeto muito legal de extensão. Sobre o nosso grupo de pesquisa História Oral e Mundos do Trabalho, a gente está no processo de criação de um portal, de um site, né, e aí o portal ainda está em processo, mas quando for ao ar vai ser NHO, né, Núcleo de História Oral, nho.ifmg.edu.br/betim. Agradecer muito pelo convite, obrigado, Flávio, pelo apoio que tem dado a gente, e obrigado, Newton. Ô, professor Puff, você é do time, né, um grande parceiro nosso, mas igualmente eu quero te agradecer pela disponibilidade em estar aqui conosco. Eu sei do seu dia a dia corrido, né, com tantas tarefas lá na Pró-Reitoria de Extensão, mas você não mediu esforços para participar dessa edição do programa Extensão em Ação, e eu acho que essa dobradinha irá se repetir muitas vezes, hein? Aliás, só compartilhando aqui uma curiosidade com todos que nos ouvem, o nome do programa Extensão em Ação foi uma sugestão do Flávio Puff. Então, Puff, parabéns, viu, por esse trabalho fantástico que você tem feito aí à frente da Diretoria de Cultura e Esportes, né? Os resultados já são mais do que evidentes, né? Vocês são nota 1000. Então, eu deixo também o meu abraço lá para a sua equipe, a Jaqueline, a Lívia, a Ângela, e fica também aberta a palavra aí, para que você possa, né, se despedir e deixar aí sua mensagem final. Eu que agradeço aí pelas palavras aí do Lucas, é alguém também que eu tenho uma admiração desde a banca do concurso, e pelo trabalho brilhante aí que tem desenvolvido no campus, na pesquisa, junto aos alunos, essa contribuição extensionista aí para a cidade de Betim. Eu acho que isso é fundamental. Nós cumprimos, assim, né, o nosso papel enquanto instituição pública, né, de estar ofertando, né, enquanto, né, Instituto Federal, né, de estar contribuindo aí com as comunidades do nosso entorno. Agradecer também, Nilton, pelo convite, sempre à disposição, o Mais IFMG, né, e por meio da Rádio IFMG, tem feito também um trabalho de levar esse IFMG nosso aos 4 cantos aí, isso é fundamental. Gostaria aqui, né, também de mencionar, né, já que você mencionou aí, né, a nossa equipe lá da Diretoria de Cultura, né, mencionar o professor Douglas Puglia e o Denis Tavares aí, né, que estão também à frente aí do Centro de Memória, dizer que nós, a partir de segunda-feira, estaremos com um edital aberto de seleção de bolsistas, PIBEX, o Centro de Memória. Então, né, os alunos aí dos cursos de graduação podem concorrer aí às vagas, né, para nos ajudar aí nesse trabalho aí de pesquisa e de divulgação do Centro de Memória do IFMG. Agradecer também todo o apoio recebido aí pelo professor Carlos Bernardes, né, pelo professor Kleber, e, né, vamos em frente. Há muito o que fazer em prol aí, né, da nossa extensão do IFMG. O Extensão em Ação fica por aqui e nós encerramos com a música indicada pelo nosso convidado, o professor Lucas Pereira. Lucas, Puff e todos que nos ouvem, recebam o meu abraço e até a próxima. Rádio Mais IFMG, um IF mais perto de você.